Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde a gente vai reagir aos comentários de vocês sobre o último Monday Night Raw. Que showzaço que a WWE entregou pra gente no Madison Square Garden. Se você perdeu, meu amigo, vai lá no Netflix, assiste e depois me agradece. No sábado, na sexta-feira eu mandei vocês pularem o SmackDown. Agora eu tô falando pra vocês, vocês vão lá, assistam, depois voltem e me agradecem, tá? Então eu vou reagir aos comentários de vocês. Se vocês quiserem saber se vocês entraram no vídeo e qual é a minha reação aos seus comentários, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. E em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o algoritmo que o vídeo é legal e ele distribui para mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal, a gente ainda tá com a nossa meta de chegar a 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, beleza? Então vambora, vem com a gente, vamos para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar com o nosso queridíssimo Fabi, que vai fazer um comentário sobre a WrestleMania. Ele vai dizer o seguinte: eu tô gostando, pelo card ao menos já vai ser uma WrestleMania melhor que a anterior, no quesito lutas e pelo que está anunciado. Agora, surpresas ou storyline, blá blá blá, eu já não sei. Mas que ao menos vai ser um evento bom, isso vai ser. A do ano passado prometeu tanto que não entregou tanto, já esse, o card já deixa claro. Prefiro assim, WrestleMania 17 também foi assim, a maioria das WrestleManias boas são assim. Cara, essa é uma opinião interessante, porque muita gente tem criticado o card da WrestleMania desse ano, falando assim, ah, poxa, mas o card tá fraco e não sei o que só tem luta 1x1, que não tem estipulação e tudo mais. Só que conforme eles estão construindo o card, agora a gente já tem 12 lutas para WrestleMania, e eu acho que a gente vai ter de 16 a 18 lutas. Tá muito claro que a WWE ela tem tanto tempo e tanta condição de entregar luta pra gente que eles vão oferecer um cardápio amplo pra gente. E se você for olhar todas as lutas, cada uma delas tem alguma coisinha especial para trazer pra gente. CM Punk e Roman Reigns tem o ódio e os ataques pessoais dos dois. Cody Rhodes e Randy Orton tem o Randy Orton Hill, a possibilidade de ter um double turn. Drew McIntyre e Jacob Fatu têm a possibilidade dos dois se pegarem durante o show inteiro. Nós temos as lutas dos campeonatos mundiais, a Liv Morgan tentando ser campeã contra a Stephanie Vacan, as duas mandando palavrões uma para outra. Jade Cargill e Rhea Ripley, a Mami enfrentando a lutadora mais forçada, aliás, duas lutadoras forçadas, segundo o fandom, vindo por aí. Então você tem luta de escadas pelo campeonato intercontinental, você tem Becky Lynch lutando contra a AJ Lee pelo campeonato intercontinental feminino, você tem Finn Balor e Dominic Mysterio, que pode ser uma luta muito boa. É tanta coisa que apareceu. Obafemi e Brock Lesnar, uma luta pela primeira vez, Obafemi no main roster. Tem tanta coisa boa para esse WrestleMania que parece que agora a gente tá percebendo. Agora sim, a gente sabe o que a gente vai ter. E o que a gente vai ter? A gente vai ter um show muito bom em qualidade de luta. As storylines podem não ter sido muito boas em alguns casos, mas em matéria de luta, de ringue, a gente vai ter lutas muito boas. Então a gente vai ter que ver para ver se vai entregar. Mas o fato de que a gente não tem nenhuma grande expectativa de retorno, de surpresa nem nada, faz com que a gente entre no show leve. A gente tá vendo para ver luta livre. Se tiver retorno, se tiver gente aparecendo e tal, melhor ainda, vai ser a cereja do bolo. Mas que o show em si, no ringue, tá transparecendo que vai ser muito bom, isso com certeza está. Agora, o Teteu vai fazer um comentário sobre algumas questões sobre estrelas que vão aparecer na WrestleMania, porque tem tanta luta que a WWE está colocando algumas estrelas também para aparecer. E aí ele diz o seguinte: Speed é 10 vezes melhor do que o Jelly Roll. E Speed na WrestleMania sim, e Jelly Roll sem graça fora. Olha, gente, isso aqui é surpreendente, porque existe uma crítica sobre a participação do Jelly Roll, especialmente porque ele tem aparecido em todos os shows, em vários segmentos. Eu não tenho tanto problema assim, eu tenho problema com o ringue. A luta dele com o Kit Wilson foi uma desgraça. Mas eu acho que o Jelly Roll ele vai ter um papel legal sim. Eu não me incomodo dele enfrentar o Kit Wilson e o The Miz, desde que isso sirva para apresentar o Rice Keys. Agora, o Ice Speed treinou para lutar, treinou com o Randy Orton. A gente não sabe se ele está treinando que nem Logan Paul fez. Mas eu acho que essa história do Ice Speed ter ajudado inadvertidamente a Division a ganhar o título contra os Usos ainda vai ser muito utilizada. Cara, o Ice Speed é um cara muito divertido, então vai ser muito interessante de ver
a participação dele nessa WrestleMania, eu concordo que vai ser uma participação legal. Não me incomodo com o Jelly Roll se ele ficar ali no lower card, principalmente se tiver participação do Danhausen. Então, pra mim, até agora, eu não tenho problema nenhum com o que está sendo apresentado aqui do Why Show Speed. Agora, o Fusion vai trazer um comentário interessante sobre as fields femininas em particular, ele vai falar sobre Liv Morgan e Stephanie Vaquer. E aí ele vai dizer o seguinte: a Liv e a Vaquer fazem a única field individual feminina minimamente empolgante. Esse, ao menos, tem alternância. Liv saiu por cima ontem, semana passada a Vaquer saiu por cima. Enquanto isso, a Jade, que se resume a entrada e braços, Becky, que persegue a AJ com os piores argumentos, a Jack Sapka é corrupta, uma Adam Pearce me prejudica. A Julia e a Tiff, que só a luta importa. Liv e Steph fazem uma field melhor, pois os argumentos são minimamente decentes. Bom, aqui o Fusion está se fiando pela história na field, né? A field é a rivalidade entre os lutadores. Ele está se fiando pela história, pelas discussões, pelo argumento, nem tanto pela fisicalidade. Nesse sentido, realmente a Liv Morgan e Stephanie Vaquer é a field que tem os argumentos mais convincentes, porque a Liv Morgan, ela tá se ressentindo do fato da Stephanie se achar superior a Liv por ter passado mais tempo no cenário independente, lutando para chegar na WWE, enquanto que a Liv Morgan teve tudo isso entregue de bandeja para ela. Já a Liv Morgan fala, não, peraí, eu posso ter tido os melhores treinadores, posso ter tido a melhor estrutura, mas eu também tive que lutar para chegar onde eu cheguei. Eu também tive que ralar no Performance Center, eu também tive que ralar com aqueles treinadores para poder chegar onde eu cheguei. Então, são dois caminhos diferentes, duas vias diferentes de dois lutadores que treinaram muito e lutaram muito para chegar onde chegaram. Então, isso torna a field interessante. Realmente, Rhea Ripley e Jade Cargill tava basicamente na questão do corpo, da Jade Cargill e da Rhea Ripley. Agora ficou um pouco mais interessante com o heel turn da Bifeb e da Mitin. No caso da Becky Lynch e da AJ Lee, a Becky ela tá trazendo argumentos contra a AJ porque a AJ conseguiu luta pelo título muito rápido e tudo mais, mas realmente são argumentos de que o mundo está contra ela. Lembra muito a história do Drew McIntyre, né? Becky Lynch e Drew McIntyre usam basicamente os mesmos argumentos, o mundo está contra mim. E a Julia Tiffany Stratton, que falou que só a luta importa, a luta já aconteceu e não foi boa, né? Então, assim, a gente realmente tem que concordar que Stephanie e Liv é a field mais interessante aí, individual feminina, tá? Mas temos Yoshika e Asuka vindo por aí. Vamos ver se essa field vai sair, porque se sair é a conclusão do Absolute Dorama que vem desde o ano passado. Aí o papo muda, agora vamos falar sobre Roxanne Perez, o retorno dela, que a gente estava ansiando pelo retorno, mas parece que a plateia no Madison Square Garden não estava não. Tanto o Wrestling Moderno quanto o Matheus comentaram sobre a reação do público com relação a ela. Me surpreendeu negativamente a falta de pop com a volta da Roxanne, um silêncio e simplesmente ninguém ligou. Acho que esperavam ela do lado do fim. Já o Matheus diz, não sei como isso te surpreendeu. A Roxanne tem pop negativo desde quando estreou no main roster. Dá pra ouvir os fãs mastigarem pipoca na entrada dela e da Julia, né? E aí depois teve um argumento ali do Wrestling Moderno com o Matheus sobre a questão da entrada da Julia, a participação dela também. Eu tenho algumas explicações para isso que podem não ser muito populares, tá? Já teve gente que me criticou pelo fato de eu falar que a entrada dos lutadores às vezes é 50% do pop deles, tá? Por exemplo, se o Obafemi ele entrasse com um rapzinho furreca, será que ele teria o mesmo hype que ele tem hoje com a entrada sensacional que ele tem? Ou o Trick Williams. Trick Williams ele tinha uma entrada com uma música que era legalzinha. Bastaram escurecer a arena e botar um holofote de baixo para cima e iluminar ele como se ele fosse Bobby Roode para trazer toda uma nova aura para o personagem. Isso, quando é muito bem feito, muito construído, você tem uma música boa, você tem uma entrada boa, cara, isso já é metade da apresentação do lutador. E a apresentação do lutador é o que faz ele engajar com o público. Os outros 50%, ele se garante no ringue. O grande problema, na minha opinião, da Roxanne Perez e da Julia, e muita gente não vai concordar com isso, é que a música delas não é boa. Principalmente a da Julia, tem muita gente que acha muito boa, só que o início da música não é bom. O início da música é pra baixo. O início da música da Julia é... leva um tempo até dar uma batida. É diferente, por exemplo, da música da Rhea Ripley, que já entra na pancada. This is my brutality. Boom! Já entra na pancada. Então, quando você tem uma música que começa assim meio devagar, o público não reage tão bem. E o Sky, a música dela é...
E o público, ele fica ali e tal, não sei o que. Você vê que o público não reage tão bem a Io Sky. Só vai reagir quando vê as lutas dela. Então, eu acredito que no caso da Roxane Perez e da Giulia, a música é um problema. O outro problema é que eu não consigo ver nem a Roxane e nem a Giulia como vilãs. Por quê? Porque elas são o protótipo das azaronas baixas. Entendeu? A Liv Morgan, hoje, ela tem um hype absurdo, mas ela tem alguns predicados diferentes, se é que vocês me entendem. Já a Roxane Perez e a Giulia, elas apelam muito pelo seu ringue mais do que o visual. E aí, cara, elas são cotoco de gente, 1,50 m e pouco de altura, que vão enfrentar aquelas gigantes de 1,70 m e 80 que chamam muito mais atenção. Quando você chega e você bota no ringue a apresentação, o público chega e fala assim: por que eu vou vaiar um cotoco de gente que vive perdendo o tempo todo? Elas estão sendo muito mal bucadas, muito em função da personagem. Para mim, a personagem das duas está errada. Tanto a Roxane Perez quanto a Giulia, elas deveriam ser aquelas azaronas faces que chamam a atenção do público pela sua agilidade, pela sua qualidade no ringue. Essa deveria ser a persona delas. Tá? O Finn Balor começou a ter uma reação absurda agora porque ele finalmente virou face. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com as duas se isso acontecer. Vai ser o que vai acontecer com a Kairi Sane quando ela der uma pancada na cara da Asuka. Mesmo sendo baixinha, ela é espetacular no ringue e o público finalmente vai engajar muito com ela quando ela finalmente cometeu o crime. Então eu acho que tanto a Roxane quanto a Giulia, cara, como lutadoras baixas, deveriam ser azaronas faces, e isso sim poderia fazer com que o público reagisse melhor a elas. Agora vamos falar sobre a Raquel Rodrigues, né? E aí o Apenas Vi, ele vai trazer um comentário sobre o que ele acha que vai acontecer com ela e com a Liv Morgan. Ele vai dizer o seguinte: Titio, acho que a Stephanie vai convencer a Raquel a trair a Liv falando em espanhol. Porque falar em espanhol tem sido a história dessa luta. Ela pode dizer que por causa da Liv, a Raquel não vai ser campeã mundial e a Roxane é mais próxima da Raquel. Então, já tem algum tempo que eu estou especulando de que pode acontecer uma traição para cima da Liv Morgan e todas as lutadoras de fala espanhola se aliarem, tá? Todo mundo. E incluindo até possivelmente o Dominic, se o Dominic não abandonar a Liv Morgan, tá? E aí isso poderia acontecer, a gente poderia ter um cenário em que Stephanie Vaquer, Roxane Perez e Raquel Rodrigues se juntassem e formassem um trio de lutadoras de origem latina, podendo se associar ao Dominic, se for o caso, que também fala espanhol. Então a gente poderia ter uma nova formação do Judgment Day só de latinos. E aí a Liv Morgan seria mandada embora, o Didi Maquedana se separaria, porque ele não fala espanhol, e esse núcleo seria a nova Judgment Day. Tá? É uma possibilidade, tá? Seria uma extensão da Judgment Day, daqui a pouco a gente teria a Triple Threat de Judgment Days na WWE, mas eles poderiam até trocar o nome da stable, qualquer coisa assim, para mostrar que é um novo grupo de lutadores latinos que querem tomar conta da companhia. É uma possibilidade, não estou garantindo, tá? A outra possibilidade é a Raquel simplesmente se vingar da Liv Morgan só porque ela quer ter uma oportunidade e entender que ela tem uma oportunidade melhor contra a Stephanie do que a Liv e acabar ajudando a Stephanie a ganhar o título, tá? Mas são algumas questões que podem acontecer. Essa é uma das lutas mais imprevisíveis da WrestleMania, tá? Mas, assim, se eu tivesse que apostar mesmo e eu não aposto, eu diria que essa luta vai acabar decepcionando porque vai ter um resultado limpo com a Liv Morgan ganhando. Vai ficar todo mundo chateado porque não teve o heel turn ou a traição que tá todo mundo esperando que tenha. E a Liv Morgan vai sair com o título e a Stephanie Vacan vai seguir a vida, tá? Não duvido, tá? Essa luta tá muito imprevisível. Agora o Jota vai trazer um comentário sobre Gunther e Seth Rollins. Pra quem não viu o show, vai assistir, vocês vão entender o que a gente vai falar agora. Comentário para o Sincerão. Não fez tanto sentido na kayfabe o Gunther atacar o Seth e não ajudar o Paul Heyman. Precisa de uma melhora nessa história. Dito isso, o Seth ganha na WrestleMania. Bom, a gente sabe que a verdade é que o Gunther e o Seth Rollins foram jogados juntos. O Gunther estava sem luta, ele ia lutar com o Rey Mysterio, mas o Rey Mysterio se lesionou. O Seth Rollins estava sem luta, ele ia lutar com o Bron Breakker se lesionou. Muita gente achava que o Bron Breakker poderia voltar antes da WrestleMania, mas o fato de eles terem colocado o Seth Rollins com o Gunther me indica de que o Bron Breakker não volta antes da WrestleMania. Pode ser que ele volte na WrestleMania para ajudar o Seth. Pode ser. Pode ser que ele volte para atrapalhar o Seth. Também pode ser. A gente vai descobrir isso no dia, no show. Mas o fato é mais provável que ele atrapalhe o Seth, né? O fato é
que eles literalmente pegaram 2 lutadores que estavam sem luta, jogaram juntos e falaram: meus filhos, entreguem uma bela luta. E eles vão entregar. Gunther e Seth Rollins têm potencial para roubar o show. Tem potencial para ser lutão de 5 estrelas, tá? E quando você tem uma situação dessa, você não precisa de muita história. Essa que é a verdade. A história se faz na luta. Mas eu entendo você ter ficado assim, por que, que o Gunther não ajudou o Paul Heyman? Porque ele não tá aliado ao Paul Heyman. Ele só quer uma luta para WrestleMania. Ele viu uma oportunidade. O Seth Rollins estava lá de bobeira, sem luta. Ele foi lá, atracou ele e falou: cara, eu quero uma luta na WrestleMania, eu quero enfrentar você. Entendeu? No passado já aconteceu muitas vezes isso. 2 lutadores estavam sem luta para WrestleMania, começaram a se engalfinhar 2 semanas depois, pum, luta marcada para WrestleMania. Cara, isso era muito comum. E não ia deixar de acontecer agora. Tá? Então eu acho que é isso que aconteceu. E, assim, numa situação dessa, kayfabe vá pro espaço. E essa é a linha do Daniel, né? Apesar de que o Daniel, ele quer... ele tá pensando no booking da luta, né? E ele vai dizer o seguinte: o único jeito da WWE boocar Gunther versus Seth, sem tirar a aura dos dois, seria ou o John Cena atrapalhar o Gunther, já que ele vai ser o co-host, ou o Bron Breakker retornando e atacando o Seth. Cara, eu acho mais provável a segunda opção. Tá? É possível do John Cena, como host, atrapalhar uma luta? Claro que é. O The Rock fez isso com o próprio John Cena na WrestleMania 27, dando a vitória pro The Miz. Eu não acho que eles vão repetir isso. Na minha opinião, vai ser Bron Breakker retornando e atacando Seth Rollins. Tá? Eu acho que é isso. Isso vai setar a rivalidade entre os dois, que não pôde acontecer na WrestleMania porque o Bron ainda não está liberado medicamente. E no final das contas, o Gunther vai vencer e vai seguir em frente, tá? Também não vai ser uma luta de carreira, então, o Gunther venceu o Seth Rollins, tem que aposentar o Seth. Não, não vai ser uma luta de carreira, vai ser uma luta vera, vai ser uma luta 1 contra 1, mas sem carreira, então, eu acho que no final das contas o Gunther vence essa luta, sim, tá? Agora o Pedro vai falar sobre Brock Lesnar e Oba Fame. A pergunta que eu faço para vocês acham que essa construção tá boa? Bom, o Pedro diz o seguinte: Brock Lesnar e Oba Fame é a melhor construção de combate para WrestleMania. Envolver o Triple H nessa feud foi bom, e quando tiver o segmento deles dois, tendo que ser separados por todo o roster, vai ser melhor ainda. Cara, isso vai acontecer, tá? Se vocês estão se perguntando o que vai acontecer antes da WrestleMania, vocês podem anotar. Pode anotar, vocês viram aqui primeiro. No SmackDown antes da WrestleMania, o que vai acontecer é que o Oba Fame e Brock Lesnar vão bater de frente e todo o roster da WWE, Raw e SmackDown, vão aparecer para poder separar os dois, tá bom? E vai ter uma galera tomando um piau no processo, tá? Mas vai aparecer o roster inteiro. E aí é possível que tenha vários lutadores se engalfinhando e tal, porque a pegada dessa WrestleMania é que, cara, as lutas estão acontecendo pelas lutas. Então, não duvidem de que o SmackDown antes da WrestleMania termine numa batalha campal com 50 lutadores se engalfinhando no ringue, tentando separar o Oba Fame e o Brock Lesnar, e aí algumas storylines acontecendo. Pelo menos esse seria o meu booking. Não sei se a WWE vai fazer. Alô, WWE, se tem alguém do criativo me ouvindo aí, façam isso acontecer. Oba Fame e Brock Lesnar vindo no main event do SmackDown antes da WrestleMania, vindo o roster para separar, e aí nessa separação, várias situações de lutas que irão acontecer, o pessoal se engalfinhando pela arena inteira e o caos total. Vocês conseguem entregar isso, tá bom? Então eu acho que isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer no SmackDown, e se isso acontecer, vai jogar o hype pro show nas alturas. Aí todo mundo vai querer ver essas rivalidades sendo resolvidas. E vou falar mais, hein? Oba Fame e Brock Lesnar é luta com potencial de main event. Se eles não tivessem colocado Cody Rhodes e Randy Orton, Oba Fame e Brock Lesnar poderia fechar a noite 1, tá bom? Tamanho o hype que essa luta tá tendo. Agora, o Kaique vai falar o seguinte comentário sobre a luta de título de duplas masculino, né? Luta de duplas masculino foi muito boa. Jay nem boteou, foi aquela pancadaria. Então, tem uma coisa que facilita a vida do Jay, né? Foi uma luta de briga de rua. Numa briga de rua, o lutador não precisa usar muitos movimentos de luta livre. Ele pode simplesmente espancar o outro ou fingir que tá espancando.
isso acaba favorecendo as situações como essa, em que um lutador que é limitado no ringue ou que boteia muito, reduzir os seus erros. E é verdade, o Jay não boteou. O spear dele continua medonho, mas não foi tão ruim quanto outros que aconteceram durante o tempo. Então, o estilo da luta ajudou, favoreceu a esconder as falhas do Jey Uso. Amém por isso. A luta foi boa, a Division ganhou o título e ainda temos uma história seguindo aí em frente com o Show Speed se metendo na situação. Vamos ver o que eles vão fazer, se vai ter revanche na WrestleMania. Eu acho que vai ter, tá? E vamos aguardar para ver. O LA Knight também se meteu, tomou soco na cara do Show Speed com soco inglês. E isso aí ainda vai longe. Mas que a luta foi boa e muito em função de ser uma Street Fight, com certeza foi. Agora o Brian vai fazer um comentário sobre o Penta e o Campeonato Intercontinental. Vamos ver aqui. Muito bom essa construção que fizeram com o Penta para vencer o título intercontinental, mesmo que demorada. Fez ele ter oponência contra seus adversários de tantas vezes combater a Judgment Day, fortificando ter essa aura de campeão de forma orgânica. E a luta contra o Kofi, mesmo rápida, foi boa demais, para ver que o Kofi segue sendo um bom wrestler e merece seguir solo como underdog. Ver ele indo para um caminho face me agrada. E essa luta de escadas na WrestleMania valendo o título, espero ser uma das melhores do evento sem dúvidas, mas ofuscada por outras lutas que terão em torno dela. Cara, vou te falar, eu tô animado para essa luta de escadas. Mesmo que os lutadores que apareceram não tenham sido assim muito óbvios, né? O Rusev apareceu jogado lá do nada, né? O Devon Evans apareceu, mas também temos o Kofi Kingston, temos o Dragon Lee. Vai ser uma luta muito interessante, tá? Vai ser, eu acho que essa luta ela tem um enorme potencial para roubar a noite. Tá? Teve gente que comentou que os lutadores dessa luta lutaram recentemente no main event. Eu não vi nada disso. Tá? Pode ser até que se confirme. Mas o fato é que os 5 lutadores que estão nela são excelentes lutadores e podem acrescentar bastante à luta. Eu gostaria de ter... na verdade, não é o Kofi Kingston que está na luta, é o Didi McDonough, né? O Didi McDonough, o Dragon Lee, o Penta, o Devon Evans e o... ele mesmo. Mas quem eu gostaria de ver nessa luta? Eu gostaria de ter visto o Aleister Black é do SmackDown. Eu gostaria de ver nessa luta outros lutadores. Eu gostaria que tivesse pelo menos 7. Eu gostaria de ter visto o Finn Balor e o Dominic Mysterio nessa luta. Eles vão lutar numa luta apartada, que eu entendo. Vai ser para resolver a rivalidade da Judgment Day. E vai ter treta lá com a Judgment Day. Mas que eu gostaria de ver os dois nessa luta, com certeza eu gostaria. Agora o Leonardo Lira vai fazer um comentário sobre também a Ladder Match. E aí ele tem uma opinião que eu concordo. Ele vai dizer o seguinte: que preguiçoso Ladder Match sem Qualifications Match, não custava nada. Falando de preguiça, Gunther e Rollins, ok, mas termina o segmento levantando o Paul Heyman. No Raw seguinte, o Heyman vem pro ringue falar que precisava de alguém para proteger ele, que contratou o Gunther para esse serviço. Ok, ele tá resolvendo duas questões de uma vez, né? Ele tá criticando o Gunther e o Seth Rollins, dizendo que o Paul Heyman poderia dar essa explicação, né, sobre a contratação do serviço dele. De repente a gente vai ficar sabendo disso semana que vem, ele pode até reclamar com o Gunther e o Gunther falar: olha só, você me contratou para atacar o Seth Rollins, você não me contratou para ser babá de você. Isso pegaria muito direito, muito certinho com a persona do Gunther. Agora, sobre a Ladder Match, cara, eu vou concordar contigo. Eu acho que eles poderiam ter feito algumas lutas de classificação, sim. Especialmente porque tem tempo para fazer isso nos shows, tá? Eu acho que eles poderiam ter feito isso e aí, assim, montar a luta para a WrestleMania, tá? Eu acho que dava tempo para fazer isso. Não fizeram, é uma pena, mas pelo menos os lutadores que estão ali, eles fazem sentido, tá todo mundo ali na divisão do Intercontinental. E sobre a questão do Kofi Kingston Face, que estava na mensagem anterior, o Devon Evans e o Kofi Kingston apareceram conversando nos bastidores em um dos segmentos, né? Que pode indicar que pode ter uma aliança desses dois aí no futuro, né? Vai ser interessante ver se Devon Evans vai se tornar membro do New Day. Faz mais sentido do que o Grayson Waller, pra te dizer a verdade. Agora, o Neto Oliveira vai fazer um comentário sobre o Roman Reigns e CM Punk. Vamos ver aqui. Nessa feud entre o Roman e o Punk, posso até estar equivocado, mas parece que o Punk tem inveja do Roman. Às vezes parece que ele queria ser o Roman e sente raiva por não ser. Essa questão do Roman ficar chamando ele de velho foi horrível, porque no final das contas, ontem o Roman apanhou para um velho e pode perder na WrestleMania para um velho. Se ganhar, não fez mais do que obrigação. Exploraram muito errado essa rivalidade. Cara, o Baba Ray Dudley falou sobre isso no podcast dele. Ele falou exatamente isso.
que usar a carta da idade com relação ao CM Punk foi a pior coisa que o Roman teria feito. Exatamente por causa disso. Se ele ganhar, ele não fez mais do que a obrigação dele de ganhar de um velho. Se ele perder, ele perdeu para um velho. Ele não tem nada a ganhar, ele tem tudo a perder. Então, foi horrível essa situação e essa carta que o Roman utilizou. Agora, com relação ao Punk ter inveja do Roman, o Roman tá usando essa carta, né? Ele participou de uma entrevista, o show de entrevistas do Jimmy Fallon, né? O Tonight Show. E aí, no Tonight Show, o Roman, ele falou, perguntou assim, que horas são agora? Ah, não, deve ser perto de meia-noite. Aí o Roman falou, olha só, Punk, eu sei que você já deve estar dormindo agora, né? Sabe como é, idade e tal. Mas você deve estar se perguntando assim, por que eu estou aqui e você não está aqui no meu lugar? Bom, é porque eu sou uma estrela muito maior. E aí ele começa a rir, ele corta, né? O Jimmy Fallon começa a rir também. Então, essa historinha aí pode ser usada de alguma forma nessa field e que traria mais uma camada interessante para a field, porque até agora um falar do pai morto e o outro falar que o outro é velho, para mim não trouxe nada demais. Enquanto não falarem do raio do cachorro, para mim não tem nada demais, tá? Então assim, eu acho que o pessoal fica brincando, falando que eu detesto cachorro porque eu fico falando que deveria falar do Larry, né? Mas é porque eu acho que assim, é meio desproporcional, né? Ah, não, você pode falar do pai morto do Roman, mas não pode falar do cachorro morto do Punk. É tipo assim, ficou meio desproporcional. Eu espero que até o final dessa field o Roman jogue na cara do Punk sobre o cachorrinho morto do Punk, dizendo que vai enterrar o Punk do lado do cachorrinho morto dele. Aí seria interessante, seria pelo menos equiparável, minimamente equiparável, né? Cara, eu acho que pode ser que eles explorem essa história, mas não tá caminhando muito pra isso, não. Só que o papo que rolou lá no Tonight Show que pode dar a entender sobre isso. Mas convenhamos, o Punk historicamente é mais popular do que o Roman jamais foi, né? Só que hoje o Roman é mais popular do que o Punk. Então, pode ser inveja de Hollywood? Pode, não sei. Vamos ter que aguardar pra ver aí o desenvolvimento. Ainda faltam 2 semanas aí. Agora, o Guilherme vai fechar o nosso queridíssimo Sincerão da Galera de hoje com o seu comentário engraçadinho da noite, né? E aí, meu amigo? Ai, ai, a gente tem que rir, né, cara? Porque esse o pessoal, assim, é muito criativo. O que que ele falou? Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecido It. Ok, minuto de silêncio cumprido. Meus amigos, que coisa boa, né? Aqueles que detestam It viram os Ursos entrando com uma nova música, que é um remix da música de tags deles. E aí, com esse remix, basicamente, não tem espaço para fazer o It, porque a batida da música é diferente. Além disso, os Ursos entraram pela rampa, eles não entraram pelo público. O que pode estar indicando um possível Ryutani para eles aí, tá? E como não teve essa batida, a batida é diferente, o Jay, ele até chegou a pedir para a música voltar. A música voltou, mas ele fez o It, assim, sei lá, um pedacinho da entrada dele e no intervalo. Ele não fez o It enquanto o show estava sendo exibido para os Estados Unidos. Gente, o que o pessoal da live vibrou com o fim do It não tá no gibi. Foi realmente interessante ver. Eu vou sentir falta da minha aeróbica aqui das minhas lives, porque às vezes eu preciso fazer um aeróbico um pouquinho maior e o It era perfeito para eu poder malhar os meus ombros. Mas infelizmente, ou felizmente, o It acabou. Então vamos ver o que a WWE vai fazer com essa situação toda. Se os Usos virarem Rio, com certeza absoluta, o movimento do It vai morrer para sempre, beleza? Bom, esses foram os comentários sobre o show desse último Monday Night Raw. Cara, teve muita coisa que aconteceu. Eu tenho certeza que vocês tiveram muitos outros comentários, mas eu tive que dar uma selecionada, senão eu ia ficar aqui por 2 horas comentando sobre as suas falas, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de continuar acompanhando o nosso canal. Nesta sexta-feira teremos live do SmackDown e neste sábado teremos live do NXT Stand and Deliver. E também, nesse fim de semana, irá ao ar o nosso vídeo sobre a Ruthless Aggression Era, todo editadinho, bonitinho. Eu conto com a sua audiência, porque se esse vídeo bombar,
a gente vai estar fazendo muito mais conteúdo melhor editados aqui para o canal, para a gente poder continuar crescendo, beleza? Então conto com vocês para isso. Não deixem de acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Antes de assistirem, não deixem de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e cliquem no vídeo para vocês poderem acompanhar os nossos outros materiais, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. As opções estão aqui, é só clicar. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.